Alô, meus amigos, estamos de volta aqui com De Olho na Saúde, nesta quinta-feira. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial para mim. Eu estudei medicina com ele, é meu amigo, meu irmão, Dr. Davi Ricardo. Davi, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Eduardo. Para você que está nos assistindo, é um prazer tê-lo você novamente aqui com a gente. E o Davi é um cirurgião oncológico, se não é puxando farinha para o saco, mas para mim é um dos melhores cirurgiões do Brasil. Davi, é uma honra ter você aqui no De Olho na Saúde, nesta quinta-feira. E eu começo com uma pergunta. Por que tantos pacientes do nosso estado do Acre têm que fazer tratamento de câncer em outro estado? Bem, primeiro, Eduardo, eu queria agradecer o convite, agradecer mais uma vez o convite por estar aqui com você, ter essa conversa e primeiro te parabenizar aí pela sua eleição, espero que você tenha muito sucesso, tá? E agora, pensando na sua pergunta, assim, essa quantidade de pacientes que você está falando, eu desconheço, né? Então, existe sim pacientes que vão fazer tratamento fora. Alguns pacientes eles vão por conta própria, eles não são encaminhados pelo nosso serviço aqui, que é o Hospital do Câncer aqui no Acre, eles não são encaminhados, então eles vão por conta própria, então eles automaticamente procuram os serviços fora, principalmente o Hospital do Amor, que é aqui mais próximo aqui em Porto Velho, né? Mas eles não são, a grande maioria não são encaminhados daqui do nosso serviço. Nós escutamos muita gente dizer que viaja, tudo, então muitos deles é por opção que a pessoa escolhe. Não, eu não quero fazer tratamento aqui e escolhe outra cidade, é isso? Sim, essa é a opção. A grande maioria dos pacientes que são encaminhados para o tratamento fora do domicílio, assim, pelo UNACOM, né, quando são encaminhados, são pacientes quando realmente não tem as condições de ser feito o tratamento aqui. Ou porque não dispõe de determinados tipos de tratamentos ou terapias disponíveis aqui no estado, né, ou métodos, até métodos de diagnóstico que não tem aqui no nosso estado, e sim, então esses pacientes são encaminhados. Tá. Para um paciente com câncer hoje, dar entrada no UNACOM, né, no Hospital do Câncer aqui do estado do Acre, né? O UNACOM tem algum nome assim que seja unidade? Existe isso ou é o UNACOM mesmo? É o UNACOM, que é a Unidade Centro de Oncologia, né? Unidade Centro de Oncologia. Então, para um paciente ser referenciado para lá, ele tem que ter uma biópsia com diagnóstico, correto? Correto. Então, quando ele chega lá, ele passa por uma triagem. Explica melhor para a gente como funciona o serviço do UNACOM. Porque por onde a gente anda, olha que eu sou médico, e não, o UNACOM é um hospital separado da fundação, correto? Não, o UNACOM ele tem o mesmo CNPJ da fundação, ele é uma unidade dentro da fundação hospitalar. Ele é uma unidade dentro da fundação. Isso. Perfeito, então porque é um bloco separado, né? Eu achei que era um outro CNPJ, mas é uma unidade dentro da fundação hospitalar, que é exclusivo para o tratamento de câncer, correto. Perfeito? Então, uma pessoa ela é diagnosticada com câncer e ela é referenciada para o UNACOM. A partir daí, como funcionam os tratamentos lá dentro do UNACOM? Bem, no UNACOM... E hoje, você é o que do UNACOM, além de médico? E tem algum cargo lá dentro? Não, eu sou médico assistente, sou cirurgião oncológico já desde 2008, sou concursado pelo Estado, né? E assumi no ano de 2014 a 2018, assumi como diretor assistencial do Hospital do Câncer. O UNACOM é um centro de tratamento, né? Então a gente não faz diagnóstico no UNACOM. Então o UNACOM já vem um paciente já com diagnóstico, ele é referenciado para a unidade. Então a partir que o paciente ele chega na unidade, ele é passado por uma triagem, e essa triagem é feita por um médico, seja ou um cirurgião ou um oncologista, é feito uma triagem em cima da sua documentação, do que ele entrega, e aí então parte para devidas especialidades. Ou ele vai para quimioterapia, ou ele vai para radioterapia, ou ele é designado para a cirurgia, né?
Falo cirurgia, pode ser cabeça e pescoço, urologia, cirurgia de tórax e a própria cirurgia oncológica. Ou seja, então ele chega lá, ele tem 3 caminhos para ir. É um tratamento clínico com quimioterapia. Isso. Um tratamento de radioterapia também, que não deixa de ser clínico, meio, né? Sim. E um tratamento cirúrgico. Sim. E quem é que... É o médico que está triando que define isso? Define isso. Então, ele define essa rota. Vamos dar um exemplo. Chega um paciente com diagnóstico de câncer gástrico ou câncer de estômago. Então, ele passa na triagem e ele é encaminhado para o cirurgião. O cirurgião, ele faz o que a gente chama de estadiamento, que são algumas avaliações clínicas e avaliações de exames de imagem, para ver se a doença não está espalhada ou não, assim, vulgarmente falando, e então define-se o tratamento, se vai fazer cirurgia ou se ele vai fazer quimioterapia, né? Então, é assim que funciona o serviço. Então, para que os nossos telespectadores saibam, não é a grande maioria das pessoas que precisam viajar. Então, é correto essa afirmação? Correto, essa afirmação é correta. Perfeito. Então, sendo a minoria, quais são os tratamentos que não se faz aqui e por que eles são encaminhados? Olha, eu já estou aqui já trabalho no Hospital do Câncer desde 2008. De 2008 até hoje, 2022, eu conto nos dedos, em uma mão, quantos TFDs eu precisei fazer, justamente para fazer tratamento cirúrgico fora, né? Em determinados casos, quando há falta de material, aí sim a gente pode até fazer um TFD para encaminhar, mas a demora é tanto que não compensa. Às vezes os pacientes vão por conta própria tratar fora. Então, no caso, Então, você está falando do geral ou só do tratamento cirúrgico? Do tratamento cirúrgico. Do tratamento cirúrgico. O tratamento da parte clínica, que é a quimioterapia, em determinadas épocas houve falta de medicamentos, né? Às vezes falta de medicamentos em relação à própria indústria, não tem o princípio ativo e não tem o medicamento, ou às vezes falta do processo de correr o processo de licitação de chegada desse medicamento. Aí isso faz com que a gente tenha que mandar esses pacientes para fora para tratamento. Houve um outro caso, que foi quando o aparelho de radioterapia estava em fase de montagem, não estava funcionando o serviço. Então, o Estado, através da Secretaria, tinha um acordo com a Secretaria de Rondônia e encaminhava os pacientes já marcados para fazer a radioterapia em Rondônia. Entendi. Então, assim, hoje o NACOM, ele não faz diagnóstico, né? Existe um local onde se faz o diagnóstico, não tem isso? Sim. Aonde? Hoje, o serviço secundário do Estado, né, que são as URAPs, onde tem os atendimentos clínicos, a própria Fundacre, então são feitas as triagens, são feitos os diagnósticos. Ou encaminha o paciente para fazer uma endoscopia, ou uma tomografia, ou algum exame qualquer. Então, a partir daí que fecha um diagnóstico anatomopatológico, aí sim ele é encaminhado para o NACOM. Aí aqui a gente tem o SECOM, onde faz a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. O SECOM, né? Então, é exclusivo para câncer de colo de útero? E mama. E mama, certo. E mama do Estado, né? Certo. Tem o Hospital do Amor, aqui, a unidade do Hospital do Amor. A Prefeitura também faz mamografia, não faz? Agora eu acho que não. Não sei te dizer essa informação. Certo. Então, no SECOM é exclusivo para mulheres que querem fazer o preventivo, né? Preventivo e a parte de mama. A parte de mama. Perfeito. E, Davi, e essa parte da cirurgia, são sempre mais os casos mais avançados mesmo ou não? Eduardo, a gente observa que a gente tem uma alta incidência dos pacientes que chegam com câncer avançado. Então, a gente não tem a possibilidade, às vezes, em alguns casos, de não conseguir fazer o tratamento devido a isso. Então, às vezes, há uma demora muito em fazer o diagnóstico, né? Entendi. Não em relação ao tratamento, mas a demora em fazer o diagnóstico. Isso faz com que a gente tenha menos sucesso no tratamento, né? Sucesso que eu falo que é o objetivo maior, que é atingir a cura, né? Perfeito. Davi, estamos chegando no nosso final do primeiro bloco. A você que está nos assistindo,
Fique atento que no nosso próximo bloco eu irei saber se o Hospital do Amor aqui, ele é apenas para diagnóstico ou tratamento. Por que várias pessoas, eu fui em uma reunião do qual mais de 500 pessoas aqui do Acre fizeram tratamento no Hospital do Amor, lá em Rondônia. Saiba por quê. Estamos de volta agora no nosso segundo bloco com a sua participação, meu muito obrigado. Cada vez mais o nosso programa está tendo uma maior audiência, eu sinto isso quando ando na rua. Davi, ficou então a nossa pergunta agora para o nosso segundo bloco. O Hospital do Amor, eu escutei falar que ele é só diagnóstico. Como é que ele complementa o UNACOM? Como é que vocês trabalham? Existe essa cooperação entre os hospitais? Assim, falar o Hospital do Amor é uma instituição que, assim, sem sombra nem dúvida, é uma instituição de excelência, né? Tanto para diagnóstico como para tratamento. Então, assim, o que nós sabemos, assim, o que nós temos de informação e o que eu conheço do Hospital do Amor, o Hospital do Amor aqui no Acre é um centro de prevenção, como já fala lá, centro de prevenção. Então, lá faz a prevenção tanto para câncer de pele, faz retirada de pequenas lesões, faz prevenção para o colo de útero e faz prevenção também, diagnóstico e prevenção do câncer de mama. Então, uma vez que esses pacientes são diagnosticados, lá saem com a biópsia positiva para câncer, que eles se apresentam lá, então, eles são encaminhados pela instituição deles, eles encaminham direto para o Hospital do Amor. Então eles não têm uma relação não existe com o UNACOM. Não existe um contrafluxo do Hospital do Hospital do Amor, do Centro de Prevenção do Hospital do Amor, para o UNACOM. Mas os pacientes que desejam tratar aqui em Rio Branco, eles podem vir para o UNACOM e aí sim é aberto uma triagem e aberto, então, o seu prontuário e faz o seu tratamento aqui em Rio Branco. Entendi. Mas se existe um local do Hospital do Amor de prevenção, se o tratamento existe no UNACOM, por que não faz uma parceria, então, para que esse paciente, às vezes, não precise viajar para outro estado, porque ele tem um gasto. Tratar de câncer, que é uma coisa que requer, assim, um tratamento mais longo, requer uma estrutura familiar ao lado para uma boa recuperação. Por que não existe essa cooperação? Você sabe me dizer? Não, eu não sei te dizer porque não existe essa cooperação. Mas ela, de certa forma, ela existe, porque nós atendemos esses pacientes que vêm do Hospital do Amor. Mas não é referenciado, como você falou? Não, ele não é referenciado, né? Então, não existe um fluxo, um organograma de fluxo que faz com que o paciente diagnosticado no Hospital do Amor, ele venha para o UNACOM. Ele vem porque o local de tratamento no estado é o UNACOM. Por que essa minha preocupação? Durante a minha eleição, uma das bandeiras que eu mais defendi é que eu tenho vontade que menos de 2% das pessoas que precisem de tratamento de câncer aqui no estado não necessitem viajar. Entendeu? Porque eu abria o Instagram, abria o Facebook, tem lá um bingo para ajudar uma pessoa a comprar passagem, para se deslocar para outro estado para fazer tratamento. Não só Rondônia, até mesmo Barretos lá em si. E isso me machuca muito, porque meu pai teve câncer e a gente sabe que é um tratamento longo, requer um acompanhamento, um retorno, né, mais assíduo. É bom que não falte. Você acabou de falar aqui que várias pessoas que procuram o serviço aqui do estado do Acre já vem muito avançado, né? Então isso foi uma preocupação. E agora eu fico até mais satisfeito de saber que muitos viajam porque querem, né? Então eu acho que precisa o UNACOM em si melhorar a sua comunicação para que esses pacientes sejam tratados aqui, né? Eu acho que, na minha visão, Eduardo, o UNACOM ele tem que ser melhorado a sua estrutura, né? Então, nós temos uma estrutura física ainda um pouco deficitária, aliás, um pouco não, às vezes muito deficitária,
talvez a estrutura física do local faz com que a credibilidade ao tratamento seja diminuída. Entendi. Então o paciente fala, não, eu não vou lá no NACOM, lá está tudo destruído na frente. Então acaba a credibilidade em relação aos profissionais que estão lá para tratar. Devido à aparência física. Exatamente. E isso faz com que a gente perca essa credibilidade em relação ao tratamento. Então, às vezes a pessoa procura um hotel mais 5 estrelas, vou botar um exemplo, né? E nós não estamos nessa fase ainda, mas o nosso tratamento é o mesmo tratamento que é feito lá em hospitais no centro do país ou aqui no Hospital do Amor. Ou seja, o tratamento ele segue, né, uma rotina, um protocolo. Um protocolo, né? Um protocolo. E o tratamento feito aqui no NACOM é o mesmo, então, do Hospital do Amor, é o mesmo do INCA? Do INCA, do Instituto Nacional, né? do Câncer, é isso. Então, não tem diferença, né, Davi? Não tem diferença. Existe, às vezes, alguma outra diferença, então, em relação a alguns tipos de medicamentos que a gente não tem disponíveis, mas, às vezes, que as grandes instituições têm um patrocínio maior e conseguem ter esses medicamentos lá. Para certo determinado tipo de câncer, né? Imunoterapia, por exemplo, nós não temos disponíveis aqui. Um exemplo para oncologia clínica, a imunoterapia. Hoje talvez seja o de mais moderno em relação ao tratamento quimioterápico, né? Então, cirurgia robótica, por exemplo, nós não temos disponível aqui, mas no Instituto Nacional do Câncer tem, no Hospital de Barretos tem, né? Então, são inovações, algumas inovações que nós não temos aqui no nosso estado ainda, né? Espero como que eu gosto de cumprir minhas promessas, eu queria saber quem eu procuro lá no Hospital do Câncer, para saber se lá tem algum projeto para reforma, para melhorar essa estrutura do atendimento para a nossa população. É um compromisso que eu fiz e meu mandato começa agora em fevereiro, e eu queria deixar, durante esse mandato, o atendimento mais digno, né, à população, lá aqui no nosso hospital, o NACOM. Bem, Eduardo, assim, eu acho que é a direção, principalmente a direção do hospital. Quem que são os diretores hoje lá? Hoje tem a diretora-geral, que é a Kelsey, né, o diretor assistencial, que é o Dr. Rafael. Então, são os principais. Eu acho que poderia procurar lá e, a partir daí, elaborar aí, esses projetos. Muitos projetos já existem lá, esperando recursos, talvez, para poder serem implementados. E eu acho, assim, que o tratamento do câncer, ele começa desde a prevenção. Então, se a gente, talvez, investir um pouco mais na prevenção e no diagnóstico, talvez a gente consiga aqui tratar muito mais pessoas, né? Isso na prevenção, evitando que ele tenha o câncer ou diagnosticando ele precocemente. A prevenção do câncer, para evitar que uma pessoa tenha câncer, o que seria a prevenção? A prevenção que a gente fala é o diagnóstico, o diagnóstico precoce. Né? Entendi. Claro que a prevenção é os estilos de vida, não fumar, fazer exercício, evitar bebida alcoólica, atividade física, não estresse, sem estresse. Então, o tabagismo, né? Quase impossível, né, hoje no nosso dia a dia, o não estresse, né? Exatamente. Mas, assim, se a gente investisse na atenção básica, no diagnóstico precoce, talvez a gente teria... Talvez não. Nós teríamos aí, sim, uma evolução no tratamento, diagnóstico precoce, tratando esses pacientes muito mais fáceis do que tratando eles com a doença avançada. Hoje, você mesmo me falou que é funcionário, né, de carreira do estado do Acre, e a subespecialidade sua é cirurgia oncológica. Quais são as cirurgias oncológicas mais realizadas aqui no estado? A gente vai em cima do diagnóstico, né? Então, isso. O diagnóstico mais comum aqui para nós, para mulheres, é o câncer de colo uterino, né? Então, a gente realiza muitas cirurgias para o tratamento do câncer de colo de útero. Câncer colo retal, então a gente realiza muitas cirurgias para o câncer colo retal, e cirurgias de estômagos e pâncreas, né? Então, são esses aí os principais. São os principais, perfeito. Davi, estamos finalizando o nosso segundo bloco, estamos indo para o terceiro bloco, e aqui eu vou deixar para você, telespectador. Dr. Davi, ele agora é empresário, dono de um hospital belíssimo, o Hospital São Pedro, que é a nossa próxima conversa. Para você saber mais sobre o Hospital São Pedro, assista no próximo bloco.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco com o Dr. Davi Ricardo. Agora ele vai falar da parte empresarial dele. Davi, como é ter o seu próprio hospital, o Hospital São Pedro, do qual eu tive a oportunidade de operar algumas crianças lá, eu acho que, se não me engano, foram 9 crianças de catarata congênita. Me senti muito bem assistido, Davi. Parabéns pelo seu hospital. Foi muito bom conhecer a sua estrutura. Você está de parabéns. Conte, lá é só para oncologia? Como é que funciona lá? Atende convênio, atende SUS? Diga aqui para os nossos telespectadores. Bem, Eduardo, obrigado por ter a sua presença lá no nosso hospital. O Hospital São Pedro, nasceu, é um sonho de família, né? Da minha família, meu e da minha esposa, que é pediatra, a doutora Ana Rita. Então, e com o apoio dos colegas, né, assim, sócios, a gente demoramos 8 anos aí de planejamento para montar o hospital. Dentre eles, então, o doutor Sidney, mastologista, e o doutor Edinaldo, que é cirurgião oncológico também. O Hospital São Pedro é um hospital aberto, é um hospital cirúrgico. Então, ele não é exclusivo para oncologia, é um hospital cirúrgico. Ele caracterizado por um corpo clínico aberto, onde qualquer médico, cirurgião... Então, está passando até umas imagens aí pode operar lá em nosso hospital. TV, né? Mostrando lá... Isso. O hospital, mas continue, Davi. Não, então ele é composto é um hospital que tem a parte de consultórios embaixo, a gente tem alguns serviços já funcionando dentro do hospital, serviço de cirurgia geral, cirurgia oncológica, mastologia, cirurgia de cabeça e pescoço, ginecologia e pediatria, né? E nutrição. Então, são esses serviços que estão dentro do hospital. A gente tem o nosso setor de internação hospitalar, onde nós temos 7 leitos de apartamentos, né, para oferecer à população que necessita de internação hospitalar. E o nosso centro cirúrgico é composto de 3 salas de cirurgia, né, completamente equipada, com todos os equipamentos modernos, de última geração, todos novos, né, então, e com um ambiente extremamente agradável para receber a população. Era isso que nós queríamos trazer e oferecer, principalmente para os meus pacientes, e eu espero trazer isso para a população do Acre também, oferecer esse serviço de alta qualidade, que também está presente no serviço fora do nosso estado. Ou seja, então você tornou realidade um sonho seu de família e deu uma hotelaria chique, né? Porque eu entrei lá, eu me senti bem, como se estivesse num hospital de... assim, um Copa d'Or, algo desse tipo. Me senti bem à vontade lá, me senti bem assistido. Mas e se o nosso telespectador que está nos assistindo, as consultas, lá tem consulta de que hoje? Porque a consulta é a base de entrada de qualquer procedimento cirúrgico. Por mais que seja um hospital cirúrgico, você falou que lá tem as consultas, né? Lá vocês fazem consultas de quais especialidades hoje? Como eu falei, a gente tem o nosso setor, nossa parte de consultórios. Então, a gente tem pediatria, clínica geral, tem cirurgia geral, cirurgia oncológica, mastologista, cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, esses são os serviços que a gente tem disponíveis lá para consultórios, tá bom? Lá dentro. Entendi. Então, se você quiser algum desses serviços, a pessoa pode ir lá direto, né? Isso. Ou, claro. Se não, ela consulta com o médico dela e o médico pode ter a oportunidade de escolher o Hospital São Pedro para levar as suas cirurgias para lá, não é isso? Sim, claro. Esse é o objetivo do hospital. Então, a gente oferecer o serviço à população, não é aos médicos que estão lá dentro do hospital exclusivamente. Então a população médica que queira levar seu paciente para operar lá, né? Isso, perfeito. Vocês estão abertos a qualquer médico que... Perfeito. Que queira fazer uso do hospital, é isso? Sim, perfeito. Esse é o Entendi. objetivo. Hoje lá, você me falou que tem 7 leitos, 3 salas cirúrgicas. São quantos metros quadrados? Ele funciona 24 horas? Se um paciente precisa, ele operou, saiu mais tarde, ele lá hoje fica aberto 24 horas para ele ficar internado 2, 3, 4 dias? Como é que funciona? O hospital ele funciona 24 horas, né? O atendimento ao público que não é 24 horas. Então, o atendimento ao público, ele funciona até as 10 horas da noite, né? Então, até 10 horas da noite... O hospital fica aberto. Tá, mas aí é um médico de emergência, algo assim? Sim, tem um médico de plantonista lá no hospital.
ele fica aberto até as 10 horas da noite e fica, se há necessidade, também nós temos os apartamentos onde os pacientes ficam internados lá e fica com assistência tanto da enfermagem como o médico plantonista. Então tem médico 24 horas? Sim. Ah, eu não sabia. Eu achei que as cirurgias terminassem, o paciente fosse para casa, o hospital naquele momento era um hospital dia, né, que eles chamam? O conceito do hospital dia são cirurgias que são realizadas durante o dia e no final do dia o paciente pode ir para casa. Então a gente tem esse conceito, que é um conceito novo de hospital dia, e também se os pacientes necessitarem ficar internados, eles têm a internação e vão ter assistência tanto de enfermagem e o médico 24 horas. Então, se você, que é nosso telespectador, tiver vontade de ser operado lá, o hospital, você pode falar com o seu médico e ele operar lá perfeitamente, não é isso, Davi? É isso mesmo. E quais são os convênios que vocês atendem? Hoje nós estamos trabalhando com a Unimed, Rio Branco, né, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Bradesco, e nós estamos finalizando agora a Mil e GEAP. Então, em breve, a Mil provavelmente ainda até os 15 dias agora de dezembro, e a GEAP mais ou menos até o final do ano. Ou seja, como a maioria dos convênios aqui do estado do Acre já é um desafio, né? É um desafio, não é fácil você empreender, né? Então, a gente fica à mercê de políticas econômicas, à mercê da situação do nosso estado, do nosso país, e porque a população, a maioria é assalariada, então a gente depende se a população vai bem, as instituições, as empresas também vão bem, né? Então isso é a mensagem. Ou seja, se a economia vai bem, as empresas vão bem, porque lá, pelo que você falou, é um hospital que atende convênio e particular, não tem, como é que fala? Convênio com o SUS, não é? Isso. Não tem convênio com o SUS, então o que já, por si só, já limita muito o uso. A média de convênios no Brasil é entre 24% a 26% da população, e aqui no nosso estado do Acre, para você telespectador saber, é por volta de 3%. É muito pouco, né? A população que tem acesso aos convênios. Por isso que eu sei da dificuldade que é e deve ser para manter, né, o hospital funcionando com tudo em dia e naquele padrão. Então, Davi, parabéns, vocês, Deus ilumine lá o hospital de vocês. Me senti, quando fui lá operar, assim, bem assistido, a equipe nota 10, tive até a oportunidade de almoçar lá, quero mandar até um abraço para os funcionários que me trataram bem e para as cozinheiras de lá que, olha, eu comi uma comidinha caseira, bem feita. Parabéns, você está bem de parabéns lá e Obrigado. Fico feliz que o nosso estado aqui do Acre possa ter um hospital nesse nível. E chegamos ao final do nosso programa e eu queria que você fizesse suas considerações finais, mandasse um agradecimento ao nosso telespectador, que com certeza agora já tem mais uma opção, que é o Hospital São Pedro. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela paciência dos nossos telespectadores aí. E, assim, o nosso objetivo principal é informar, né, trazer a informação em relação à prevenção ao câncer. Talvez seja a nossa mensagem final, né, e previna-se, né, e procure sempre um médico nas pequenas situações que você achar diferente em você para, se possível, fazer um diagnóstico precoce de uma doença que ceifa tantas vidas e traz tanto tristeza para as famílias. O Hospital São Pedro também está de portas abertas a todos, a comunidade acriana, né, e esperamos oferecer sempre um serviço de excelência para nosso estado. Perfeitamente. Então, eu quero agradecer a sua audiência, falar que o nosso cantinho aqui do De Olho na Saúde hoje está com os quadros novos da Home. Agradeço aqui minha amiga Thalita, que sempre dá um tom especial aqui no nosso estúdio. E a você, espero você na nossa próxima quinta-feira com mais um De Olho na Saúde.
Fiquem com Deus e muito obrigado.